Então vejam que assim, até aqui, tá? Eu coloquei o porquê, a justificativa de tratar desse tema. Então já percebam que eu vou ter bastante coisa para falar, tá? Eu não vou esgotar tudo num único vídeo. Então esse vídeo provavelmente vai ficar longo porque eu vou trabalhar bem essa resposta. E provavelmente o vídeo vai ficar pelo menos em 3 ou 4 partes, eu acredito. Mas vamos lá, eu vou começar agora. Existem muitas maneiras de responder essa pergunta, tá, gente? Existem vários caminhos que eu posso seguir, várias respostas possíveis para essa pergunta, tá? Ela não é tão simples assim. Mas vamos começar com uma primeira resposta bem objetiva, bem simples. Se nós estamos num país democrático, né? É característica da democracia que qualquer pessoa possa dar a sua opinião. Ponto final. Né? Eu poderia terminar esse vídeo nesse ponto mesmo. É claro que o astrólogo pode dar opinião política, assim como qualquer pessoa pode dar uma opinião política. Isso é uma característica de uma situação democrática, né? Então todo mundo pode dar a sua opinião. Isso é um direito, inclusive, garantido pela Constituição. Você não vai poder dar a sua opinião política, por exemplo, numa ditadura. Mas numa democracia bem estabelecida, é esperável e é desejável que todos possam dar sua opinião política. Então o astrólogo também pode, e essa é a primeira resposta possível. Podemos parar por aqui, vocês nem precisam continuar a assistir mais o vídeo. Mas, na verdade, a questão não é tão simples assim. Vamos aprofundar a análise, vamos um pouco mais além, né? O fenômeno Olavo de Carvalho, ele interfere um pouco nessa resposta. Porque o Olavo de Carvalho, é claro, ele é o queridinho da extrema-direita ou da ultradireita, né? Da direita mais radical, mais conservadora. Os seguidores fanáticos do Olavo de Carvalho, não é só o Bolsonaro que tem seguidores fanáticos, o Olavo de Carvalho também. Então quem é seguidor do Olavo de Carvalho é lógico que vai achar tudo que ele fala muito lindo, muito bonito, muito maravilhoso, né? E com essas pessoas não adianta nem querer debater, discutir, porque elas não vão sair da posição delas, e não é minha intenção também convencer ninguém que é seguidor do Olavo de Carvalho de deixar de seguir o Olavo de Carvalho, né? Mas assim, quem tem um pouco de senso crítico, um pouco de inteligência, né, um pouco de noção da realidade, percebe que o Olavo de Carvalho ele é um pensador delirante. Não existe praticamente nada de aproveitável naquilo que o Olavo de Carvalho fala ou comenta. Ele se posiciona como um filósofo. Eu não vou nem debater agora se realmente ele é um filósofo ou não. Vou registrar, por enquanto, vou deixar registrado que, para mim, ele não é um filósofo, não considero o Olavo de Carvalho filósofo, e vou registrar, inclusive, que não considero ele como astrólogo. Não considero e não respeito ele nem como filósofo e nem como astrólogo. Num outro vídeo futuro, se me perguntarem, se me questionarem, aí eu vou justificar os porquês, tá? Mas, por enquanto, nesse momento eu quero apenas sinalizar o que eu penso do Olavo de Carvalho. Então assim, um pensador delirante, uma péssima influência no campo político, uma péssima influência no campo das ideias, de uma desonestidade intelectual tremenda, sem uma gota sequer de sofisticação intelectual. Ele não tem sofisticação intelectual, até na maneira de falar. Ele é extremamente depreciativo, né? Usa muito de palavras de baixo calão, não tem sofisticação nenhuma para se comunicar. Para mim, Olavo de Carvalho está muito mais próximo de um psicótico do que qualquer outra coisa, do que um filósofo ou um astrólogo. Mas a questão é que, como ele é visto como filósofo por muita gente, mas principalmente, ele é lembrado como sendo um astrólogo, né? Até mesmo na comunidade de astrologia tem muita gente que considera ele como um astrólogo, e eu vou repetir que eu não considero e nem sequer respeito ele como astrólogo, mas tem muita gente que acha. Só que assim, podem até achar que ele seja um astrólogo, mas é inegável o pensamento delirante desse personagem, tá? Esse personagem, Olavo de Carvalho, tem um pensamento delirante. Então, ele acaba
passando uma imagem muito negativa dos astrólogos, tá? Em meios acadêmicos, em meios políticos sérios, em meios acadêmicos sérios, em meios políticos sérios, em qualquer meio de conversa mais criteriosa, mais reflexiva, mais crítica, o astrólogo, ele é associado à figura do Olavo de Carvalho, que por sua vez é associado a uma figura irracional e anti-intelectual, né? Então o astrólogo fica sendo muito mal visto dentro dos meios políticos e dentro dos meios acadêmicos e sociais mais sérios. Isso eu estou apontando levando em conta um fenômeno mais atual. Se eu for pensar em termos mais históricos da história das ideias, né? No século XVIII, quando aconteceu o movimento iluminista e também o nascimento do nosso modelo atual de ciência, que é um modelo de ciência baseado em experimentos, em observações empíricas, enfim, esse nosso modelo de ciência, com o iluminismo e o nascimento desse modelo de ciência, a astrologia saiu do meio acadêmico. Eu não sei se vocês sabem, mas a astrologia fez parte do meio acadêmico entre o século XII até a segunda metade do século XVIII. A astrologia era estudada inclusive por médicos, por profissionais de cura. Só que o que acontece? A astrologia não foi comprovada pelo nosso modelo atual de ciência, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas ao longo da história, a ciência ela teve diferentes conceituações, tá? A ciência nem sempre teve o mesmo conceito. Por exemplo, na época da Grécia Antiga, da Roma Antiga, ciência era uma coisa. Na Idade Média, ciência era outra coisa, né? E hoje, ciência é outro conceito. E a astrologia já se encaixou como ciência, por exemplo, no período grego-helenístico antigo, durante uma fase da Idade Média, mas no século XVIII, com o movimento iluminista e o surgimento do conceito atual de ciência, a astrologia ela foi colocada de escanteio, ela foi retirada do meio acadêmico, foi expulsa mesmo do meio acadêmico e ela perdeu prestígio. Né? E na verdade, depois, tá? Ao longo do tempo, a astrologia ela foi cooptada por interesses capitalistas e econômicos num formato de astrologia mais palatável para o público, uma astrologia de consumo, que é a astrologia mais ligada a horóscopos e a signos. Quando eu digo isso, eu não estou querendo dizer que eu sou totalmente contra a astrologia de signos e de horóscopos, tá? Mas essa não é a astrologia principal, não é o conteúdo mais sério, mais profundo da astrologia. Ela é uma astrologia de consumo. E aí vejam, quando eu falo de uma astrologia de consumo, eu estou atrelando aí a ideia de uma astrologia palatável para o mundo capitalista, tá? Porque em épocas passadas, na época dos gregos, na época dos medievais e por aí vai, a astrologia que se fazia antigamente é muito diferente da atual. Essa astrologia de signos e horóscopos, ela é a astrologia comercial do mundo capitalista, né? E a astrologia mais séria, a astrologia mais profunda, ela é uma outra coisa. Se vocês entrarem na minha playlist do curso de astrologia EAD, e também na minha playlist de estudos profundos, vocês vão ver o que é uma astrologia mais séria, que não fica só em signos e horóscopos. Entendam bem, não estou querendo dizer que signos e horóscopos não tenham lá a sua validade, a sua técnica, não estou querendo depreciar esse tipo de astrologia. Eu só estou querendo dizer que ela não é a astrologia mais profunda, né? Não é a astrologia mais séria e mais profunda. Só que a população conhece a astrologia mais por signo e horóscopo. E aí ninguém vai conseguir então associar a astrologia, por exemplo, com opiniões sérias, críticas e reflexivas no campo político. Quem é que vai... Se as pessoas imaginam que a astrologia é signo e horóscopo, o que o astrólogo poderia ter de opinião para falar sobre política, né?
E aí ainda vem a figura do Olavo de Carvalho, que passa essa ideia de um personagem público delirante, de um personagem público irracional e anti-intelectual, aí reforça mais ainda a ideia de que o astrólogo é um personagem alienado, sem nenhum senso crítico, sem nenhuma capacidade intelectual, quando na verdade, gente, se você pegar a história antiga da astrologia, desde os mesopotâmicos, desde os gregos até hoje, a história da astrologia é recheada de grandes pensadores, de grandes intelectuais. Os astrólogos antigos eram grandes intelectuais. E assim, a astrologia antiga sempre esteve associada à política, desde os seus primórdios. A astrologia nos seus primórdios, há 4.000 anos antes de Cristo, a astrologia sistemática, ela nasce para dar conta de questões ligadas à observação da natureza, à previsão de eventos ligados à natureza. Mas depois, logo no começo mesmo, ainda na época mesopotâmica, ela já evolui para a previsão de eventos políticos. Porque a astrologia sempre foi usada por grandes reis, por grandes imperadores, por castas de autoridades religiosas. Padres da igreja medieval eram astrólogos, muitos padres foram astrólogos, ou foram, pelo menos, estudantes de astrologia. Se não eram astrólogos, eram estudantes de astrologia, né? Então, assim, muitos intelectuais e figuras importantes ao longo da história da astrologia e ligados à política foram astrólogos, né? A astrologia sempre esteve ligada à previsão de eventos políticos. Mas hoje, essa astrologia de horóscopos e signos, ela parece muito mais uma astrologia de entretenimento, né? A astrologia hoje ela é vista muito mais como uma espécie de entretenimento para atender uma fatia do mercado capitalista, do mercado de consumo. E muito dificilmente o astrólogo vai ser visto como alguém capaz de uma reflexão crítica, de devolver uma opinião mais profunda, mais séria, e até mesmo de cumprir um papel social relevante. E aí, talvez comece a ficar mais claro por que quando eu estou tentando dar uma opinião política e me apresento como astrólogo, né, algumas pessoas tentam depreciar ou desqualificar a minha opinião. Não que eu ligue para isso, né? Não ligo para isso, até porque a visão que eu tenho da astrologia é de um saber sério, é de um saber que tem potencial reflexivo, crítico e que tem um papel social importante a executar na sociedade. E boa parte do meu trabalho, quem me segue aqui no canal já há muito tempo, já deve ter percebido, inclusive já se manifestou em comentários aqui do canal, dizendo que percebe que eu tenho esse tipo de compromisso, o de fazer uma astrologia séria, uma astrologia reflexiva, uma astrologia que tem relevância, que tem importância social. O que não significa também que eu não possa fazer uma astrologia de signos e mesmo de horóscopos, como já teve uma época que eu fiz aqui uma astrologia de horóscopos no canal, né? Eu não sou contra uma astrologia que tenha um certo papel de entretenimento. E mesmo no papel de entretenimento, a astrologia ela tem uma técnica. Mesmo o horóscopo, aquele horóscopo de jornal e de revista, mesmo aquele horóscopo, ele tem uma técnica. Não é uma coisa que possa ser feita de qualquer jeito, né? Mesmo ele tendo um certo papel de entretenimento, atingindo um certo público. Mas o meu foco aqui no canal e tem sido, né? Na verdade, ao longo do desenvolvimento do canal, à medida que o canal vai se desenvolvendo, vai evoluindo, cada vez mais eu tenho focado em trabalhos mais críticos, mais reflexivos e que tenham uma relevância social aqui no canal. E quem me segue é testemunha disso. Mas eu acabo enfrentando algumas dificuldades. Muitas vezes em espaços, sejam espaços acadêmicos, ou espaços políticos, ou outros espaços sérios e importantes, muitas vezes num primeiro momento, né, eu sou subestimado, minha opinião é subestimada pelo fato de eu ser astrólogo, né? Tentam usar isso para desqualificar
a minha opinião. Mas eu vou construindo o meu próprio espaço e a minha própria respeitabilidade. Isso é o meu papel mesmo. Agora, eu vou falar de um outro aspecto desse debate, dessa questão, que é o fato de que alguns estudantes e simpatizantes de astrologia dizem que o astrólogo tem que ser neutro, que ele tem que ser imparcial.